Bom dia. Bom dia. A paz de Jesus. Amor de Maria e a força do Espírito Santo. Aqui está a minha cara metade, né? A senhora Dona Avani, né? Que de batismo é nome? Maria da Luz Avani, né? Esse é o seu nome de batismo. Quando eu chegar lá no céu, São Pedro vai me perguntar qual é o nome da tua mulher, eu tenho que lembrar bem, né? Maria da Luz Avani, né? Porque todo dia é chamada de apenas Avani, né? Então, nesse sentido, fala um pouquinho. Bom dia. Quando eu nasci, minha mãe prometeu a Nossa Senhora me dar o nome de Maria da Luz. Mas meu pai foi me registrar e não me deu, Avani apenas. Por isso, eu fui batizada com o nome de Maria da Luz. Nós, o Luiz e eu, somos casados já há 47 anos. Fizemos há um mês atrás. Temos apenas uma filha, um genro e uma nora, e um neto. Nossa família resume-se em apenas 5 pessoas. E é difícil sair e estar aqui, porque eu acho que é pelo número, viu? Porque se fosse mais, dava para distribuir as funções. E assim a gente fica muito amarrado. Por exemplo, nós não pudemos vir, porque ontem era 12 anos do nosso netinho. Então, a gente teve que fazer uma escolha. E ele faz 12 anos apenas uma vez. E como eu disse, nós somos apenas 5 e um tem que ajudar o outro. Obrigada. Ótimo. Falou por todos, os 5. Vocês sabem que eu sempre falo, né? Quando o soldado aparece perto do quartel, quer serviço, né? Eu só entrei ali, já me disseram que tinha serviço. Não deu nem tempo para respirar e cumprimentar, já estavam com o folheto na frente assim, já tem serviço, né? Vejam como que é. E daí chega o seu Cláudio e diz assim para mim: você poderia falar um pouquinho sobre pecado, né? Sobre o pecado, e de preferência sobre abominação, né? Mas pega a gente assim de tal forma que você não sabe nem se vai para cá, vai para lá, e tem que dizer sim, né? Sim, então vamos no sim, vamos lá. Graças à internet, né, que funciona, né, tem alguma coisa aqui sobre abominação, né? É repulsa, é não querer, é se afastar de Deus. É fazer tudo contrário à vontade de Deus. Tudo aquilo que pede. Há 6 coisas que o Senhor detesta. Sim, há uma 7ª que Ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apresentam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Então vejam quantas coisas que a gente para, não pensa, não olha, e incorre nessas coisas. Às vezes até sem querer, mas incorre. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no vindouro. É interessante isso para nós. Aqui é Mateus 12, 32. Então é interessante para nós vermos como nós cometemos pecados. Como o mundo comete pecado. Hoje de manhã eu escrevi assim, né? Deus
luz, o mundo corre numa velocidade da luz, mas os maus tramam tudo contra a verdadeira luz, que é Jesus. A luz eterna, a luz do mundo. E isto nós vemos aqui, como é que pode acontecer todas essas coisas que eles não querem, que não desejam, que fazem de tudo. E aí nós vamos entender exatamente quando nós temos lá no final, né, em que nós temos o nosso julgamento, e vai dizer assim, malditos, né, que não fizeram o que devia ter sido feito. Malditos, ide para o inferno, né? Ide para lá, lugar preparado para o demônio e seus sequazes. Mas quando é que nós não te vimos com fome, com sede, com tudo que lá prevê em São Mateus? E lá nós fomos. Então são pecados, como dizia aqui no início, aqueles que abominam olhos altivos, não vejo ninguém acima de mim. Eu que mando, eu é que faço, eu é que tenho a última palavra, eu é que domino todas as coisas, não é? Nós, língua mentirosa. Hoje nós estamos tão acostumados que nem percebemos o quanto da maldade da língua mentirosa. Mente-se, e há uma ideologia ainda que tem como projeto, que diz assim, minta, 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 até que se torne verdade. Desde quando que uma mentira vai se tornar verdade? Jamais. Ainda mais que o demônio é o pai da mentira. Não é? Então vejam como é difícil isso. Diz mais, as mãos que derramam sangue inocente. Aborto é um deles. Matar por matar. Ontem ainda conversava com um senhor português que estava na Angola, tribos entre tribos. Mata-se assim, chegaram numa escola assim, esses são da outra tribo, simplesmente metralharam todas as crianças que estavam ali e pronto, e foram embora. Daí no outro dia, vingança, os outros fizeram a mesma coisa para os outros. Então vejam, inocente, por qualquer coisa, fazer as coisas, né? Nesse sentido, né? Derramar o sangue dos inocentes. Coração que maquina projetos iníquos. Quantos que só pensam em prejudicar, levar vantagem em tudo. Levar vantagem em tudo. Parece que não... mas eu tenho... Ainda se diz, não, nós temos que superar todas as coisas. Mas como dizia um amigo meu, alguns só superam quando passam a rasteira no outro. Então, é nesse sentido. Então, vejam, para nós, como nós temos que pensar nessas coisas. E quantos de nós aqui já fomos passados para trás? Que passaram a rasteira em nós. Então, dentro disso aí. Pés que se apressam a correr para o mal. Já pensaram em alguns? Aqueles que não largam do pecado. Simplesmente sempre estão no caminho do pecado e não querem se converter, não querem voltar. E o pior ainda, acham que Deus não terá misericórdia deles. Aqui é um pecado contra o Espírito Santo. Não acreditar na misericórdia de Deus. Eu sou um pecador inveterado, não tenho mais jeito e pronto. Aqui vem uma das coisinhas importantes do salvar almas. Já disse, salvai almas, rezar por eles, para que eles sejam realmente salvos. Se vocês estivessem aqui no meu lugar e olhassem assim para vocês, quem de nós não queria que todos vocês estejamos juntos um dia no céu? Todos nós queremos um dia estar lá.
independente de quem seja, de cor, de ideologia, disso e daquilo, todos nós queremos um dia estarmos lá. Senão acontece como aquele né, que mandou o Gilson para o inferno, né? E eu disse para o Gilson assim, por que você não disse para ele assim, te encontro lá? Né? Então, nesse sentido, né, todos nós queremos o céu, todos nós queremos estar lá. Mas aqui está a grande caridade. Rezai pelos vossos inimigos. É o que Jesus pediu, rezar por eles. E aí não disse apenas rezar, não amaldiçoeis, ainda ele disse, e bendizei-os, abençoai-os, para que eles estejam lá juntos, né? Que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, para que nós assim possamos, um dia na eterna glória, estarmos todos juntos, né? Nesse sentido. Testemunha falsa que profere mentiras para levar vantagens. Quantos? É só nós olharmos nesses processos que estão lá para cima, quanta mentira, quanta coisa, como dizia um amigo meu, até cego vê, né? Até cego vê. Então, é verdade. Então, vejam como nós temos que cuidar das coisas, não é? Outro dia alguém me falava assim, de sigilo, e eu disse assim, que sigilo tem que ser feito até em momentos de mentira. Aí a pessoa me perguntou, mas por quê? Você está mentindo? Pode ser que você, continuando a falar, e sabendo disso, você vai prejudicar mais ainda. Então, faça sigilo, faça segredo. Não sei, pronto, acabou. Mesmo que saiba. Então, nesse sentido, a importância que tem. E quem semeia contenda entre os irmãos. Creio que nós nunca estivemos tão mal no mundo, no Brasil como atual. O famoso nós contra eles ou eles contra nós. Isso é pura contenda. É criar no meio de nós um ambiente que só nos leva ao pecado, ao ódio, à raiva, à mentira, todas essas coisas. Então, quanto é importante, então, nós pararmos e pensarmos nisso. Não vamos dar mãos para isso, não vamos fomentar isto, mas dizer a verdade. Ainda ontem, falando com o português sobre mentiras, ele disse assim, falam tantas mentiras que é dolorido saber. Por exemplo, ele disse, a escravatura. Foram pedir perdão lá na Argélia, quando estiveram lá, porque os brancos escravizaram os negros. E ele disse assim, que bela mentira. Os negros escravizavam os brancos para vendê-los para o Brasil. Veja a diferença. Vejam a diferença de você colocar, não, eles eram escravagistas e compraram. Essas coisas, de repente, passa a ser verdade. Uma mentira passa a ser verdade. E ele ainda disse assim, sabe por que eles escravizavam? Porque de repente eles descobriram que plantando dava para... Vinham os europeus e compravam. Então vamos escravizar o meu negro, que é da outra tribo, e daí quando estava escravizado, e ainda tinha a possibilidade de vender para o Brasil na época. Então vejam quantas coisinhas são diferentes do que tanto falam, ensinam e dizem. Aqui foi novamente uma mentira que começa a se tornar verdade. Então, quanto nós precisamos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós pararmos e pensarmos o que são os pecados de abominação, não é? Aqueles que nos afastam de Deus, que nos levam para longe de Deus. Deus não é homem
para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não cumprirá? Números 23, 19. Por isso que em Deus não há falsidade. Deus é fiel. Sejamos fiéis a Deus. Amém. Verdade, a gente tinha colocado ali no programa, né, para falar sobre a abominação, né? Mas hoje de manhã eu fiquei pensando, mas eu estou vazio, né? Vazio hoje, o que eu vou falar, né? Eu estou vazio. Eu vou só pedir para o pessoal rezar e pronto, né? Eu estava aí, eu vou pedir para o Espírito Santo para poder iluminar, né? Para a gente falar alguma coisa. Ele não mandou o Espírito Santo, ele mandou o diácono Pavan. Bem na horinha. O diácono ali disse, está ali o meu Espírito Santo hoje, né? Está vendo? E eu fui lá, realmente levei o programa, disse, diácono, hoje tem que, para falar sobre isso e você vai falar, né? Ficou meio, né? Já olhou assim, não pode deixar que vai, né? Esse é o nosso Espírito Santo de hoje, Dona Vani, né? Mas sempre junto, a gente fica feliz, a gente tem, é uma honra ter vocês perto da gente, tá? E bem no momento que a gente precisa, né? Deus sempre tem nos olhado, nos visto. Hoje o diácono vai ficar com a gente o dia inteiro, né? Vai falar mais alguma coisa depois também, vai fazer adoração, ajudar, né? Para nós é muito bom. Vamos dar uma salva de palmas bem grande para esse casal. Tem que abaixar a bola, senão já viu, né? É terrível, né? Mas agradeço as palavras. E que o Espírito Santo ilumine sempre, né? Porque assim nós sabemos que alguns desprevenidos aparecem aqui e são chamados. Muito obrigado, né? Vamos continuar então, né? Fazendo nossas orações. Nós vamos fazer o terço agora para o Santíssimo. O tercinho gozoso e o Santíssimo. Pode ficar até meio-dia. Isso. 467. Pastor do Povo Santo. 467. Pastor do povo santo, Senhor vier.